tava falando? Até por conta que com câmera é bem melhor, por conta que daí não tem que editar. Cara, editar é muito chato, né? Tu já editou vídeo? É chato, né? Horrível. Mano, teve uma época em que eu fazia robótica, né? Eu fiz robótica quando criança. E daí meu professor, ele fazia com Lego. Vocês ensinam os alunos com Lego mesmo? Assim, a gente ensina com Lego, uma determinada turma, que é já para o pessoal que participa de competição. Mas nas aulas normais a gente usa o Arduino. Conhece o Arduino? Não. Deixa eu ver. Tem uma plaquinha aqui, ó. Plaquinha que o cara programa para fazer várias coisas. Montar robô, ligar a lâmpada, montar a impressora 3D. Dá para fazer várias coisas com ela. Caralho, mano. E, não, mas tipo assim, como é que funciona com Lego? É complicado, né, mano? É complicado explicar como é que vocês fazem com Lego, por conta que tem que robotizar o Lego e tudo mais, né? Na realidade, né, a Lego ela produz há algum tempo alguns kits voltados para robótica, né, chamado Mindstorm e do Spike Prime, se eu não me engano. Tem outros kits, mas os que eu me lembro são esses três, que além de ser aqueles bloquinhos de montar, né, você programa ele também para executar tarefas, montar robô, montar um monte de coisa. E é bem interessante você utilizar ele nas aulas. Uhum. Que da hora. E as crianças conseguem aprender muito melhor assim? Consegue. É porque, na realidade, na criança, ela imagina que é uma brincadeira. Principalmente os meninos lá do primeiro ano, segundo ano. O que acontece? Para eles ali não é uma aula, é uma brincadeira. Né? Só montar um bloquinho, mas que, na realidade, aquela brincadeira faz com que eles desenvolvam o pensamento computacional, o raciocínio lógico, que aí eu chego para eles e digo, opa, o que vocês querem montar hoje? Aí eles, pessoal, eu queria montar um carrinho. Aí eu queria montar um avião. E que legal será se a gente montasse, botasse para funcionar, rodar alguma coisa, girar, movimentar. Seria legal? Ele, então, pessoal, é legal. E aí eles começam a fazer, claro, eles começam a fazer uma montagem lá na cabeça deles, que criança é assim, né? Criança não quer que você dê a ideia a ele, mas quer que você preste atenção na ideia dele, né? Aí começa a fazer uma montagem simples, só os bloquinhos. Aí vamos colocar isso aqui, encaixa aí, ele encaixa. Vamos botar aqui, aperta aqui na tecla do computador, vai fazendo isso assim, que a gente ensina programação em bloco. Clica aqui e arrasta. E aí eles começam achando que é um joguinho também na programação. Eita, que joguinho massa, professor, se eu mexer esse bloquinho, o robô, a minha montagem vai mexer também? Vai. E aí eles começam a aprender, né? O bom de se trabalhar com Lego com criança é porque a criança ela nem percebe que está aprendendo robótica. Para ela é uma grande brincadeira ali, né? Eu entendo, para mim também era uma brincadeira, eu gostava de fazer aquilo. Mas, assim, as crianças fazem o Lego e tudo mais, mas você não acha que na parte de programação pode acabar ficando um pouquinho chato para elas, por conta que pode ficar bem complicado e criança odeia coisa complicada também? Então pode ficar um pouquinho chato. Aí é onde entra a parte que a gente sempre vai com cuidado. A gente sempre busca, no caso das crianças, mais trabalhar a parte mecânica, mais a parte da montagem. E a programação a gente sempre deixa, assim, a gente puxa menos. Por quê? Exatamente para que a criança ela não se fique chateada, porque é daquele tipo. Criança é 880. Ou ela ama muito uma coisa, ou ela não gosta de jeito nenhum. E depois que a criança diz assim, eu não gosto disso, não tem quem faça mais ela gostar. Um adolescente sempre conversa, né? Ainda mostra as coisas, mas uma criança lá de 5 anos, 4 anos, 6 anos de idade, não tem muito isso de, meu filho, isso aqui vai servir para na frente, você vai usar isso. Se você fizer com que ela desgoste daquilo, e aí qualquer coisa, né? Pronto, para a criança aquilo ali ela não quer mais nunca ver na vida dela. Mas a computação é uma parte essencial da robótica, né? Obviamente. Então, deixar um pouquinho de lado a parte da computação das crianças, não seria um erro? Com certeza. Com certeza. Mas aí é que eu estava falando. Não é que a gente tira ela. A gente procura uma maneira de ir colocando aos poucos, né? Introduzindo algumas metodologias, até mesmo existem alguns sites, né? Exatamente voltados para isso, como a Hora do Código, que a criança joga programando. Né? Ela vai ter vários joguinhos simples, né? Não é tão difícil. Mas que ela vai, para dela passar de fase, ela tem que olhar lá, eita, para eu movimentar o personagem para a direita, eu tenho que procurar um bloquinho que seja mover para a direita. Aí ela já vai movimentando os bloquinhos. Para ela está jogando.
quando na realidade ela está programando o personagem para se movimentar. Então, dessa forma, a criança começa a programar sem perceber que está programando de uma forma divertida. E aí a gente tem sempre necessidade, né? E quanto tempo? Quanto tempo que eles fazem de computação? Computação não, robótica. Na realidade, eles têm, assim, lá onde eu trabalho, por exemplo, a gente tem aulas quando estava funcionando no presencial, né, que agora a gente está remoto, mas no presencial a gente tinha turmas, por exemplo, na grade curricular, que é a matéria obrigatória, do 5º ao 9º ano, aí a gente tem turmas olímpicas, que vai do 6º ao 3º ano do ensino médio, e aí a gente tem uma turma chamada full time, que é as criancinhas, né, lá que do 1º, 2º, 3º ano, 4º ano, e aí essas crianças, ela tem aula de robótica 2 vezes por semana, isso quando estava no presencial, né? Aí a gente tem essa aula 2 vezes por semana, de 1h30 de aula. E aí a gente desenvolvia. Na grade curricular, a gente tem uma aula a cada 15 dias. Uma aula de robótica e na semana seguinte uma aula de programação. Aí a gente sempre fica fazendo esse revezamento, né? Sendo que a aula de programação a gente volta, na realidade não é nem programação, é informática, que a gente vai voltar mais para os conceitos lá de computador, de uma linguagem de programação bem mais simples, que aí sim eles aplicam na robótica. Uhum. Você acha que a robótica deveria ser implantada nas escolas? Por conta que você acha que é muito desvalorizado a robótica? Cara, Lourenço, é verdade que eu não sei nas outras regiões, mas aqui na nossa região do Cariri, o professor não só de robótica, de tecnologia, ela é muito desvalorizado por ser uma matéria que as pessoas julgam como uma matéria não essencial. Mas se você for pegar em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, a própria China, entre outros, aí, a Inglaterra, você vai ver que lá a robótica, a programação, o ensino de tecnologia são disciplinas obrigatórias e muitas vezes mais importantes do que outras disciplinas que aqui no Brasil a gente julga importante. E aí, quando eu falo isso, as pessoas podem pensar assim, poxa, você é professor de robótica, você só vai puxar para o seu lado. Mas se você for pegar robótica, o aluno que estuda robótica, ele vai desenvolver habilidade, a questão do raciocínio lógico, onde ele vai pegar vários problemas para resolver, porque a gente dá problemas para que o aluno traga como solução. Ele vai usar a matemática, a física, porque ele vai ter que aprender conceitos de tensão elétrica, resistência, corrente elétrica. Então, a arte, porque ele vai ter que desenvolver montagens, e muitas dessas montagens você não encontra pronto, você vai tirar da sua própria cabeça. Eu queria montar tal coisa, e aí ele vai desenvolvendo a montagem. Então, vai pegar várias disciplinas que você tem só teoria e aplica na prática na robótica. Então, a robótica é sim importante que as escolas deveriam todas, não só as particulares de grande porte, nem só aquelas federais, mas todas as escolas deveriam sim implantar uma disciplina não só de robótica, mas de tecnologia. Inclusive, se eu não me engano, acho que o governo tem esse planejamento nas escolas profissionalizantes de implantar exatamente o ensino de robótica. É claro, nas escolas profissionalizantes que seria só na parte do ensino médio, mas que seria bem interessante que todas as escolas pudessem fazer isso, seja ela particular, pública, pequena ou grande porte. Eu sou de Santa Catarina, né? Eu nasci aqui em São Paulo, mas eu vivi minha vida inteira em Santa Catarina e tal. Cara, lá era basicamente obrigatório, sabe? Nas escolas ter computação. Lá as crianças, desde que assim, do primário mesmo, já tem aula de computação. E eu acho isso muito bom. Só que o problema é que depois de um tempo, as crianças acabam saindo da parte do jogo, né? Para ir para a parte de programação mesmo, né? Então, daí, depois as pessoas desmotivam, já que basicamente a infância inteira jogando. Daí chega na parte da programação, o pessoal fica, a gente tem que programar, mas a gente quer jogar. Isso é bem verdade, viu? Falando isso aí, me lembrou um relato de alguns alunos de uma turma minha uma vez. A gente fez uma aula diferente, que era exatamente usar a hora do código. Eu estava trabalhando com eles introdução à eletrônica. Aqueles conceitos de física, né? Para aluno de 6º ano, 5º ano, naquele momento que eles nunca viram aquilo, então para eles é um pouco complicado. E aí, para fugir um pouquinho da rotina, eu digo, hoje a gente vai usar hora do código. Vocês vão jogar, só que programando. Aí, professor, que massa! Uma aula, todo mundo animado. 2 aulas, que eu dei para eles resolverem 3 joguinhos, né? E aí,
Pá, beleza. Pronto, agora vamos voltar para eletrônica. Mas, professor, por que a gente não continua achando aquele joguinho? O senhor não disse que a gente está aprendendo a programar no joguinho? Vamos sempre jogar o joguinho que é bom. Claro, né? A gente não vai jogar sempre, como você me disse. Tem essas coisas, né? Esses detalhes que o cara faz uma aula diferente para o aluno sair daquele pouco da rotina, porque realmente só programar, só montar é um pouco... podemos dizer, um pouco chato. Para quem gosta, não. Para mim, que adoro isso, se você deixar eu montar alguma coisa ou trabalhar eletrônica a vida inteira, o dia inteiro, à noite, para mim, é uma coisa maravilhosa. Mas para o aluno, às vezes, não é tão maravilhoso. Sim. E isso não é chato? Isso não é chato para você? Tipo assim, os alunos só quererem jogar o tempo inteiro? Você não acha isso chato? Na realidade, não é nem que é chato. É que é uma coisa um pouquinho complicada, né? A gente sabe, a gente já foi criança, a gente sabe que, na realidade, essa parte é bom estudar, mas se divertir é melhor ainda. Na cabeça de um adolescente, de uma criança, e ainda mais numa época que a gente tá, não só por conta da pandemia, mas numa época que a gente tem muita facilidade, muito acesso às coisas, né? Hoje você pode jogar no seu celular, no seu videogame, no seu computador, na sua Smart TV, então você tem muito disso. Na nossa época lá de criança, talvez não tivesse. Eu acredito, na minha época, não tinha tanta facilidade de você ter acesso a jogos. Claro, alguns desses jogos são educativos e é importante sim você utilizar ele com as crianças, com os adolescentes. Mas aquela história, né? Tudo tem um limite. A gente tem que saber que a gente tem que dosar um pouquinho, né? Nem pode deixar demais, mas também você não pode também tirar um pouco do divertimento da sua aula, né? Sempre que você puder utilizar uma ferramenta que vai trazer algo diferente, é sempre interessante. E qual é o estilo de jogo que você dá para os seus alunos? Eu me lembro que na minha escola a gente jogava um jogo do Pato Donald, que era muito legal. Era muito legal. Eu esqueci qual é o nome do jogo. Eu nunca mais encontrei aquele jogo para jogar. Acho que só lá na escola que tinha aquele jogo. Nunca vi na minha vida. Pode falar, desculpa aí. Não. Eu ia perguntar, tipo assim, você dá jogos populares, tipo Minecraft e tal, ou você baixa o jogo que a escola quer, sabe? Por conta que a escola, eu acho que ela tem um papel, né, obviamente, daí ela manda para você, tem que ser esses jogos, ou você que escolhe? Na realidade, é assim, essa parte de jogos é uma parte que não está no roteiro das nossas aulas, por isso que é sempre uma aula diferenciada. E aí, no caso dos jogos que eu uso com meus alunos, na realidade não são jogos tão populares, são jogos que tem nessa plataforma, né, a Hora do Código, mas que são relacionados a alguma coisa que as crianças já conhecem. Por exemplo, tem um joguinho lá que é do Star Wars, que ele tem que movimentar o personagem BB-8 para pegar umas sucatazinhas e aí vai ter as dificuldades de movimentar esse personagem. Tem o Minecraft, que é uma ferramenta excelente, né? Aquela questão de você montar as coisas, que também tem nesse site Hora do Código. E aí eu uso esse tipo de jogo, né? O jogo que tem lá na plataforma, que é algo extra classe, podemos dizer dessa forma. É algo que eu trago de diferente para minhas aulas. Claro, não está no roteiro, mas a gente sempre busca algo de diferente, exatamente para tirar aquela rotina daquela aula, sempre a mesma aula que a gente tem todos os anos. Se você quisesse mudar, basicamente, cada aula vai ser um jogo e tudo mais, você poderia fazer isso ou você teria que pedir permissão para a escola? Na realidade, sim. Tudo que a gente faz de diferente, a gente tem que levar como planejamento, né, para a coordenação. E aí a coordenação, ela analisa se está dentro do contexto da disciplina, se vai trazer benefícios, porque a gente também tem que analisar muito isso, se aquele joguinho, aquele tipo de forma de aula que você está dando vai trazer benefícios para o aluno, o que é que vai acrescentar, e aí a gente leva o planejamento, a escola analisa, se for de acordo com o que a escola julga correto, né, aí entra em consenso e sim, a gente usa nas aulas. Mas todo o planejamento passa pela coordenação pedagógica da escola. Lá na escola do trabalho, né, que é o colégio objetivo, por exemplo, a gente tem coordenações, para cada área tem uma coordenação, em específico a gente tem uma coordenação de Olimpíadas. E essa coordenação de Olimpíada também faz parte lá da parte da robótica. E aí a gente sempre entra em consenso, né? Claro, todos os planos que eu levo para a escola sempre é plano voltado dentro do contexto das minhas aulas. E aí a escola sempre aprova porque é algo que vai trazer benefício para o aluno. E
tipo assim, você tem uma aula e tudo mais, e tem prova? Ou não? Tipo, como que tu avalia? Tipo, é quem mexer mais no computador? Agora você perguntou igual todos os alunos perguntam. É bem interessante, porque a primeira coisa, na primeira aula que a gente vai falar de conteúdo, como é que funciona as aulas de robótica, a primeira coisa que o aluno pergunta é: vai ter prova, professor? Aí a gente vai assustar, vai, e é difícil. Na realidade, as avaliações de robótica, eu acredito que não só eu, mas a maioria dos professores usam o método que é quantitativo. Por exemplo, toda aula a gente passa um conteúdo teórico e uma prática. E aquela prática vai servindo como pontuação para o aluno. Claro, a gente sempre vai cobrando do aluno tarefas. Então, se hoje eu ensinei a ele fazer alguma coisa, ele fez a prática, na próxima aula eu cobro como um trabalho prático que ele vai ter que fazer. Isso nas aulas presenciais ele monta, nas aulas remotas que a gente está agora, ele usa um simulador e faz aquela montagem, aquela programação, ou soluciona aquele desafio do joguinho, mas eles vão gerando uma nota que eu não digo que é prova, que na realidade é um trabalho que eles vão fazendo toda a aula, e aí eu vou somando a pontuação para que no final da disciplina, aliás, no final do bimestre, ele tenha uma nota, que a robótica e a informática, no nosso caso, ela é grade curricular, então ele tem sim que gerar uma nota. E aí para eles é interessante exatamente porque eu não vou me preocupar em fazer uma prova para saber meu conhecimento, e meu conhecimento, na realidade, está sendo adquirido e medido a cada aula, né? Então, a cada aula que eu faço uma prática, eu estou atribuindo um ponto para eles. E eu gosto muito de passar desafio. A gente hoje piscou um LED de uma forma. Pessoal, vou dar 1 ponto, 2 pontos para quem fazer o que a gente fez hoje de forma diferente. Se eu pisquei um LED, tente piscar 2, 3. E aí eles, que massa, se eu pisquei um LED, eu consigo piscar 2, consegue. E aí eles resolvem esse desafio e a gente vai atribuindo a pontuação. Que da hora. Mano, quanto tempo que tu demorou para se tornar um professor de robótica? E você não é só professor de robótica, né? Você é graduado em outras coisas também, né? Rapaz, é bem interessante. Assim, na realidade, eu sempre gostei disso, sempre. Foi uma coisa, desde criança, eu sempre gostei de mexer nas coisas. Consertar o que não tem defeito, como minha mãe dizia. E assim como eu digo para minha filha, né? Eu sempre digo para minha filha que ela também tem uma mania de consertar o que não tem defeito. E aí surgiu uma oportunidade, lá em 2015, para dar aula para uma turma de alunos que ia participar de uma Olimpíada, né? A Olimpíada Brasileira de Robótica. E na época, eu ainda estava cursando automação industrial e também eu era eletricista automotivo de uma concessionária aqui no Juazeiro. E aí surgiu essa oportunidade, exatamente por conta dessa plaquinha aqui, o Arduino. A escola estava procurando alguém que trabalhasse com ela, e nessa época aqui na região não tinha. Na realidade, tinha um meu professor, que era o meu orientador, e aí, por um favor que eu fiz a um rapaz de um projeto, ele estava lá e a escola, conversando com ele, disse, eu conheço alguém que trabalha com essa placa. Inclusive, ele já fez um projeto para mim. Aí, quem é? Não, um rapaz que trabalha numa concessionária de carro. Aí, pessoal, trabalha numa concessionária de carro e trabalha com robótica? Não. Eu não sei se ele trabalha com robótica, eu sei que ele trabalha com Arduino. E aí a escola me fez o convite, e aí eu fui lá dar aula extra. Eu não era professor, nunca tinha dado aula na minha vida, já tinha ouvido falar de robótica só pela televisão, mas nunca tinha trabalhado com robótica. E aí foi bem interessante que a turma, os alunos que eu fui dar essa aula, eram alunos que já tinham experiência com robótica, já tinham viajado para Portugal. Eu tomei até um susto, né? No primeiro dia de aula que eu cheguei lá com minha filha, que era minha ajudante, eu digo, Yasmin, tu vai me ajudar nessa aula. Eu não sou professor, nem tu, mas a gente vai se ajudar. E aí, vamos lá. Quando eu cheguei lá, cara, foi bem interessante. A menina estava com o robô, me lembro como fosse hoje. A menina estava com o robô e chegou assim, professor, eu botei esse robô para dançar aí, mas não estou conseguindo fazer alguns movimentos. Minha Nossa Senhora do Céu. Eu achando que ainda ia ensinar os meninos a piscar um LED, já está funcionando o robô, já está fazendo o robô dançar. E, cara, foi assim, um susto, né? Nunca tinha dado aula. Já tinha participado de palestra, mini curso, mas nunca tinha dado aula. E quando eu cheguei para treinar essas equipes, o pessoal praticamente sabia mais do que eu. A menina estava botando o robô lá para dançar e eu olhei para minha filha, como é que eu falei? Olhei para minha filha, Yasmin, acho que a gente vai embora aqui porque a gente não sabe de nada. Mas foi bem interessante, porque aí no decorrer das aulas, me apeguei aos alunos, fiz amizade, e aí acabou que a gente começou a desenvolver um projeto. Mas era só um projeto para uma competição. E aí a gente participou da competição, e aí até ficamos numa colocação boa, ganhamos uma premiação lá como robô inovador, porque a gente usou um robô feito de Arduino e tudo. E aí, beleza, acabou o projeto. Isso foi em outubro de 2015. Quando terminou a competição. Aliás,
foi em junho de 2015, terminou a competição, e aí beleza. Quando foi em 2016, a escola resolveu, inclusive aqui na nossa cidade, foi a primeira escola a implantar robótica como matéria curricular. E aí me fez o convite. Oxe, não pensei duas vezes, cara. Trabalhava na oficina, ou na concessionária, e aí a coordenadora Célia me fez o convite. Alex, a gente está pensando em montar umas turmas de robótica do sexto ao nono ano, e assim, aula na grade curricular, aula todo dia. O que é que você acha? Você está dentro? Onde é que eu assino? Eu não penso tempo, mas pode assinar. E daí para frente, beleza, continuei. Hoje estou até hoje, né, dentro dessa área, uma área muito boa, muito gostosa de se trabalhar, de passagem. Graças a Deus, terminei minha graduação. Hoje sou especialista nessa área. Estou cursando um mestrado na área de sistema embarcado. Também sou técnico em eletroeletrônica. E, assim, gosto demais de robótica, né? Tem várias equipes de robótica, é uma paixão muito grande. Amor à primeira vista. Cara, aliás, deve ter sido bem assustador, tipo, a sua primeira aula. Tu nunca se sentiu diminuído pelos alunos souberem mais que você? Nessas primeiras aulas... no começo. Sim, porque, assim, foi um baque. Eu cheguei achando que, por exemplo, poxa, eu não tenho experiência como professor de robótica, mas eu conheço a plataforma Arduino. Acho que os alunos nunca viram falar em robótica, então vou pegar alunos verde, né? Pensando assim, pegar aluno verde para se trabalhar com ele, eu também vou trabalhando junto com ele. Então, a gente vai aprendendo juntos. Isso foi o meu pensamento. Mas quando eu cheguei lá, que vi a menina botando um carrinho lá para dançar, que ela me disse que já participou, eu participei da Robopark, que é uma competição internacional que acontece lá em Portugal. E assim... Esse robô a gente tem que montar e programar lá durante a competição. Na competição lá, eles recebem um kit todo desmontado. E aí eles têm que soldar, programar, e são 3 dias, se eu não me engano, não, uma semana de competição com 3 desafios. O primeiro é dança, o segundo é seguidor de linha, para seguir uma linha, o terceiro, se eu não me engano, é desviar o obstáculo. Sei que são 3 desafios, e eles recebem o kit todo desmontado. Então tem que soldar, cortar fio, programar. E aí, quando ela terminou de me contar minha Nossa Senhora do Céu. E tipo assim, quando eu fui falar para eles, né, ó, pessoal, vamos aprender hoje o que é o Arduino, como programar o Lego, e aí programar o Arduino e acender um LED. E aí eu me lembro como hoje o aluno, eu tenho ele como filho. A família dele é muito amiga minha, que é o Ítalo. Muito, muito, muito. Eu tenho um carinho muito grande para esse menino. E aí eu me lembro que o professor já olhou assim para mim e disse: professor, acho que você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Vim programar um LED? A gente já sabe montar um robô, você vai vir com história de programar um LED? Cara, assim, deu vontade de chorar, sabe? Deu vontade de chorar, pegar minhas coisas e ir embora. Porque realmente naquele momento eu me senti, poxa, velho, se eu seria o professor deles e eles estão achando que eu não tenho capacidade, o que eu tô fazendo aqui? Sim, mano, como tu disse, tu sabia mexer no Arduino e tudo mais, né? Mas, tipo assim, você não pensou, cara, esses caras são inteligentes, eles vão aprender rapidamente a mexer no Arduino. Tá, e depois, o que eu vou fazer? Foi exatamente isso. Mas acabou que aí foi quando eu comecei a perceber, e isso meu professor, o Derek, que era meu orientador lá da faculdade, ele disse uma coisa para mim. Ele disse assim, para ser professor, primeiro, você tem que ter sempre o conhecimento. Não que você sabe mais do que o aluno ou menos do que o aluno, mas você tem que saber sempre algo a mais, algo além daquilo que eles vão achar que você vai ensinar. E segundo, você tem que ter o domínio e a responsabilidade de ser professor. Não que a gente é a autoridade máxima na sala, mas você tem que impor para o aluno, você tem que mostrar, você tem que mostrar para o aluno que ali, não que você sabe mais que ele, mas ali você é o professor. Então você é quem tem que direcionar ele, dizer para onde ele vai. Claro, muitas vezes o aluno vai ter um conhecimento a mais em determinada área, mas você tem sempre que ter uma saída. Sempre. Tem que ter uma resposta para tudo. Claro, na hora que você não souber, tem a humildade de dizer, ó, não sei, mas vou pesquisar. E aí foi o que eu disse para o Ítalo, para a menina que me faltou o nome agora. Bem, você já sabe programar um robô, já sabe dançar, mas você sabe programar um robô para participar das competições que vocês vão participar? Aí, bem, a gente nunca participou, mas acho que a gente sabe sim, entende? Então, se o senhor quiser ir acompanhar a gente, pode ficar à vontade. Desse jeito, né? Pronto. Pois vamos fazer o seguinte, vamos abrir o manual da competição e vamos ver aqui. Como é que o robô vai fazer para seguir a linha, desviar o obstáculo? Opa! Eles já viram que... Opa! Isso a gente não sabe.
Pronto, pois é isso que a gente vai aprender. Mas para a gente aprender, tem que começar do começo. Foda. E tipo assim, quando você pergunta para ele, você sabe montar um robô para participar de tal competição? Você sabia? Você sabia montar? Sabia não, então, mas eu sabia, assim, eu imaginei. Poxa, se eu começar hoje a ensinar um LED, eu vou ter mais 7 dias para aprender alguma coisa diferente do que ele sabe. Foi o que aconteceu. Sim, exatamente. Tu perguntando pros caras, como que a gente vai fazer tal coisa? Os caras respondem, daí você fala, assim mesmo que faz. Mas já aconteceu isso, aconteceu comigo como professor e como aluno também. Uma vez, eu participando de uma determinada aula em uma determinada faculdade, que eu fiz a especialização, e tipo assim, o professor era de robótica, mas ele não tinha tanto conhecimento. Mas ele não sabia que na turma tinha alguém que era professor de robótica, que mexia com robótica. E tipo, quando ele foi falar sobre um robô que desviava obstáculo, e aí ele trouxe o robô, fez a demonstração, mas o robô não desviava o obstáculo correto. E aí ele começou a desconversar, e aí, no finalzinho da aula, eu, professor, o senhor já tentou fazer com que esse robô use o sensor de cor para, quando terminar de desviar o obstáculo, ele retorne para a linha, assim, ele... Não, mas não precisa. Não, mas aí você não está indo que o seu robô não está fazendo o desvio correto, não está retornando como ele tinha que retornar. Não, mas isso aí é porque foi um teste, eu queria ver o conhecimento de vocês. Aí ele, sim, mas estou vendo que você parece que entende um pouco disso. Você já trabalhou com isso? Não, professor, eu sou professor de robótica há 3 anos numa escola aqui do Juazeiro do Norte. Aí, cara, não, mas eu sabia, eu estava só querendo saber se realmente. E aí acabou que depois eu fui conversando com ele, e aí ele foi me mostrar a programação dele. Não, professor, isso aqui está errado. Faça dessa forma. Aí nessa hora eu me lembrei dos meus alunos lá no primeiro dia de aula, né? Mas a gente tem sempre que ter essa saída. Mas acabou que, graças a Deus, deu certo. Claro, tive 7 dias aí para estudar, feito doido, para quando chegar na aula seguinte, na verdade eu comecei com eles com básico, mas na aula seguinte eu já tinha resposta para muitas das perguntas deles, né? Eles quiseram me pegar pelo pé lá, professor, isso. Opa, isso aí você faz assim, mas vamos deixar mais para frente. Até por conta que aluno tem argumento pra tudo, né, mano? Tu tem que ter argumento ou os caras vão te pegar. Cara, e tem uns, viu? E tem uns que, pelo amor de Deus, parece que eles têm um dicionário do lado deles de robótica e de eletrônica. Que eu tenho alguns alunos que, para tudo, eles têm uma justificativa, eles têm uma pergunta meio cabulosa para ver se você realmente está por dentro do assunto. E se você não tiver, às vezes o cara respira, peraí, e vou pensar, aí eu estou imaginando qual a resposta que eu vou dar para o aluno. Mas o professor, acho que não só de robótica, mas de todas as áreas, ele sempre tem que ter uma saída, né? Não que ele saiba de tudo, mas sempre vai ter que ter uma saídazinha, uma escapatória. A saída do meu professor de história era o seguinte, eu perguntava algo que ele não sabia, ele me mandava fazer trabalho e entregar para ele no dia seguinte. Eu odiava isso, mano. É horrível. Boa ideia, nunca pensei nisso, mas acho que quando eu não souber de alguma resposta que o aluno perguntar, eu sei, mas eu vou querer que você pesquise e olhe lá e compare para ver se é o que eu estou imaginando mesmo. Pô, mano, é foda, você sempre tem que arrumar um jeito, né, de aprender e tal. E se um aluno faz uma pergunta para você e você não sabe responder, você acredita que se você falar eu não sei de tal coisa, você pode acabar tendo menos credibilidade? Muitas vezes sim. E aí eu sempre procuro, assim, toda vez que eu vou ministrar uma aula, por mais que eu já saiba daquela aula, por mais que eu já tenha repetido várias vezes aquela aula, eu sempre vou buscar estudar um pouco, além daquele conteúdo. Vou pegar exemplo de um LED. Eu sempre dou uma aula de LED, mas quando eu vou falar do LED, sempre vou estudar o que é um componente semicondutor, o que é um diodo, quais as características de um diodo, corrente, resistência. Por quê? Porque quando eu falo de um LED, pessoal, o LED é um diodo emissor de luz. Para muitos alunos, beleza, aquele já basta. Mas sempre tem um ou dois que, sim, mas o que é um diodo? Para que serve um diodo? O senhor acabou de dizer que ele tem que estar ligado no positivo e no negativo. Por quê? E o que é corrente? Por que a corrente tem que passar nele? Por que tem que ser 2 volts e não 5 volts? E por que eu uso um resistor? E por que o resistor não pode... Sabe, eu tenho alunos que sempre... Eu sei que a curiosidade deles é porque realmente tem muito aluno curioso mesmo. Claro, vai ter sempre aquele aluno que quer pegar o professor, né?
E aí, se eu não souber, também tem uma humildade de dizer, ó, pessoal, isso aí é um pouquinho fora da aula, porém, no momento eu não lembro, mas com certeza na próxima aula eu vou trazer a resposta para a sua dúvida. E muitas vezes, quando chega na aula, o aluno antes deu, bom dia, pessoal, professor, e a resposta? Opa, a resposta é isso, por isso, por isso. Porque tem muitos alunos que se você não trouxer a resposta, aí sim você perde a credibilidade. Porque o aluno vai imaginar, além dele não saber, não teve nem a curiosidade de perguntar para me trazer a resposta. Então, mesmo que o aluno não pergunte, na aula seguinte, se ele me fez uma pergunta e eu não tive a resposta, na aula seguinte, fulano, tá lembrado daquela pergunta? Tô pronto, cara, desculpa aí, não sabe naquele dia, mas isso aqui significa isso, faz aquilo. E acontece muito isso. Eu tenho um aluno que ele não é nem mais meu aluno, que ele chegou, quando a escola começou a comprar kits da Lego, e ele é muito curioso, bicho, passou muitos dias estudando, e aí ele chegou, Alex, eu queria mostrar uma programação para você. E aí mostrou, cara, uma programação para ele e para mim, na época, muito avançado. Eu até achei que ele tinha pego de alguém, né? Cara, que programação show. Como foi que tu fez? Aí, não, ó, isso aqui, tu sabe, né? Como é que a gente usa uma variável, como é que a gente armazena. Claro, eu não sabia, né? E eu tive, cara, isso aí é um pouco avançado porque a gente tá aprendendo. Como a gente tá estudando ainda o Lego agora, por isso que eu só passei o básico para vocês. Mas você já tá muito avançado, mas isso aí eu ainda não, realmente eu não tenho conhecimento. Mas ele, não, mas eu vou te explicar. Me explicou, mas quando foi na aula seguinte, né, todo mundo sentou lá, começou a montar. Pessoal, o Pedro me trouxe uma dúvida em relação à criação de variável, que eu não falei para vocês, como armazenar um valor utilizando a programação Lego. Isso a gente faz no Arduino, mas vamos fazer hoje no Lego? Não, Alex, mas tu me disse que a aula hoje era só aula para aprender como criar um laço, um loop, essas coisas. Mas a gente também vai aprender hoje, já que o Pedro trouxe algo mais avançado, a gente vai utilizar exatamente essa parte. Vamos aprender como criar a variável. Ele, oxe, Alex, eu perguntei aquilo, mas eu não queria desafiar você, não, mas eu achei interessante que você foi buscar algo além. Então, se você foi buscar algo além e me trouxe naquele dia eu não pude lhe dar a resposta completa, por que não compartilhar a resposta agora com todo mundo? Porque pode ser que o que você aprendeu, alguém também tem interesse de aprender. Uhum. Cara, eu acho muito foda o seguinte, você é o primeiro professor que eu vejo onde você começou aprendendo com os alunos, sabe? Cara, isso é muito incrível, de verdade. Normalmente, quando você conta essa história para professores e tudo mais, eles acabam meio que diminuindo por conta que a maioria dos professores sempre chegam na escola já sabendo, né, das coisas, né? Eu tô errado? Não, isso é verdade. Então, daí... pode falar. Você já sabe... Você já sabe o que eu ia perguntar mesmo? Eu só ia ficar enrolando. Na realidade, assim... eu costumo dizer, e eu digo sempre para meus alunos, inclusive para meus amigos também de profissão, e aí às vezes arruma até inimizade. Primeiro, por você ser tecnólogo, você já tem um preconceito em qualquer lugar que você chega, em qualquer instituição de ensino. Quando você chega assim, qual é a tua formação? Sou tecnólogo em tal coisa. O professor de matemática, que é licenciado, que fez as suas licenciaturas de português, de geografia, primeiro, já se sente incomodado porque ele, eu fiz uma licenciatura, estudei pedagogia, fiz não sei o que para dar aula, o cara que só aprendeu a apertar, porque eles acham que técnico e tecnólogo só serve para apertar parafuso. O cara que aprendeu só a apertar parafuso, não tem didática, como é que esse cara vai dar aula? Né? Já tem esse preconceito dos próprios colegas de trabalho. E segundo, eu costumo sempre dizer que a estrela principal da sala de aula é o aluno. E que sim, você, apesar de você ser a autoridade máxima da sala, às vezes você tem um aluno que sempre busca algo a mais e traz algo a mais que vai trazer benefício para você, para os outros alunos, e que muitas vezes aquilo que ele aprende fora da aula vai trazer um benefício, principalmente nas aulas de robótica. E principalmente quando a gente está treinando para a competição. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que muitas vezes eu aprendo mesmo com eles, e eu não tenho vergonha de dizer que, eu ensinei para o aluno a piscar um LED, e o aluno me trouxe aqui um programa que faz com que selecione os LEDs de forma aleatória, e realmente essa parte eu nunca tinha estudado. E eu estou aprendendo com o aluno. E eu não tenho vergonha de dizer, porque se o aluno foi buscar algo diferente e trouxe para dentro de uma sala de aula, algo interessante, isso é o sinal, eu tenho para mim que é o sinal de um bom trabalho. Você está fazendo com que o aluno vá buscar algo além das suas aulas, não por deficiência, mas porque ele gostou tanto daquilo que quer se aprofundar. Então, eu sim, realmente aprendo com meus alunos,
nas minhas aulas de robótica, seja nas aulas curriculares, seja nas competições. Nas competições, essa que eu aprendo mesmo com os alunos, porque a gente não é o dono da verdade. Tem muito professor que quer ser o dono da verdade, mas, na realidade, a gente somos orientadores, né? A gente vai orientar o caminho para que o aluno siga. Nem vamos abrir a porta para ele, também não vamos deixar a porta fechada de chave. Mas eu vou sempre trazer o caminho para ele, você gosta de dizer isso. Ó, eu vou te guiar no caminho, mas você pode pegar um caminho mais curto se for melhor para você, ou você pode seguir nesse caminho que eu estou lhe ensinando, que eu estou lhe mostrando. Mas lá na frente, a porta, quem vai abrir é você. E como que foi participar do seu primeiro campeonato ou torneio? Como é que foi? Por conta que, tipo, você começou como um professor que não sabia muita coisa, você sabia o nome lá que eu esqueci agora, meu Deus, Arduino. Meu Deus, foi mal, minha memória é muito ruim. E daí, do nada, assim, você tava em um torneio. Deve ter sido louco, deve ter sido muito experiência, bom. Assim, todos os meus torneios foram experiência ímpar, mas esse em especial foi, tipo assim, é o divisor de água. É aquele momento que você é colocado à prova. Ou você realmente, apesar de não saber muita coisa, mas mostra que é bom e tem vontade, ou ali mesmo você desiste. Porém, né, no decorrer das poucas aulas que eu tive com os alunos, a gente realmente conseguiu desenvolver algo bem além das expectativas, porque foram poucas aulas, mas os alunos, digo de passagem, excelentes alunos, inclusive todos eles hoje estão terminando suas faculdades de engenharia. Tem 4 deles que estão no ITA, então, assim, eram alunos acima da média. Então, isso também facilitou o meu trabalho, porque eu buscava conhecimento junto com eles e eles iam buscar também mais além. E aí, quando a gente chegou no primeiro torneio, tipo assim, você chega, é como se você fosse para um campeonato de futebol, achando que você vai pegar só perna de pau, e quando chegar lá, só tem profissional. Mais ou menos isso. E aí, quando a gente chegou no campeonato, lá todo mundo, as equipes já experientes, com seus robôs bonitos, de Lego, diga-se de passagem, todo mundo comentando como era a competição passada, o que é que eles ganharam, como foi a etapa nacional, tipo assim, de cara a gente já levou um susto. Porque a gente chegou lá achando que era uma competiçãozinha besta, e quando chegou lá tinha mais de 80 equipes. A gente achando que ia competir lá, sei lá, com 10, 15 equipes. Chegou lá, tinha mais de 80 equipes. Cada robô mais bonito do que o outro. E aí os professores também, assim como os alunos lá das equipes, os professores muito ignorantes, tipo assim, lá vem o pessoal lá do interior, né, que a etapa estadual da UBR aqui no Ceará acontece na capital. E a gente somos do interior. Então o pessoal já teve assim, poxa, o pessoal do interior vindo com robótica para cá, para a capital. Inclusive, um determinado professor lá relatou isso para a gente, né? Chamou até esse professorzinho, não sei de quê, vem para cá com esses alunos que não fazem a menor ideia do que é robótica, achando que vai ganhar alguma coisa. E naquele momento, assim, eu me senti mal, meus alunos também, professor, o senhor vai ficar calado. Não, se a gente dá a resposta de outra forma. Não adianta a gente bater boca com ninguém, não. Se eles se acham superior, parabéns para eles. A gente tem a nossa capacidade, a gente vai fazer o nosso melhor, e eu disse isso para os meus alunos. Eu não vim esperando que a gente ganhe, mas a gente veio para dar o nosso melhor. Vão lá e dá o melhor de vocês. Se o resultado vir, perfeito. Se não vier, perfeito também. Mas eu quero que vocês cheguem lá, dê o melhor de vocês e não se sintam menor do que ninguém. Para mim, vocês é melhor do que qualquer um aqui. Disse, 2 equipes, né, 8 alunos, disse para eles, vocês são melhor. Para mim, vocês são o melhor daqui. E vão lá e mostrem para eles. Se vier um resultado, beleza. Eu só quero que vocês dêem o melhor de vocês. 2 coisas. Uma das coisas que você poderia ter falado assim, os caras aqui, eles podem ser muito melhores que a gente. Por conta que realmente, né, tem 80 equipes, eu acho bem difícil uma não ser melhor que a outra e tudo mais. Mas isso não significa que vocês não podem superá-los. Isso não significa nada. Tipo assim, eles são melhores, mas a gente pode ser melhor do que eles. E a outra coisa é o que se você batesse boca com o cara, as 2 equipes poderiam sofrer punição. Com certeza. Né? Com certeza. Então, é bem importante que não tenha treta. Tipo, a treta tem que ser lá, né? Tem que ser na competição mesmo. A treta tem que ser mostrando o que você tem. Verdade. E arrebentando outra equipe também. Só para os caras engolir o que eles falaram. E aí foi bem interessante que, assim, eles realmente foram lá,
tinha equipe muito boa, né, que já tinha sido campeã nacional, já tinha sido campeão de várias competições, então realmente a competição era de alto nível. Mas os meus alunos foram lá, foram bem, ficaram em 11º, ganharam medalha de ouro lá como robô inovador. Então, assim, o robô deles fez todo o percurso, não chegou a pontuação para se classificar entre os 3, mas de cara, assim, fiquei muito satisfeito com eles. Porém, fiquei com a mágoa, né, guardado, né? Inclusive eles também, exatamente do bendito professor que falou mal da gente lá e que a gente não bateu boca. Realmente a gente ficou na nossa, fizemos a nossa competição, ganhei mais experiência, ganhei uma medalha e aí beleza. Então assim, a primeira competição para mim foi um choque, mas ao mesmo tempo foi gratificante por ver que os alunos fizeram o seu melhor. Mas eu sabia que eles podiam dar mais ainda do que isso. E aí a gente participou numa outra equipe, numa outra competição, que a gente acabou, no ano seguinte, ficamos em 7º, então já ganhamos 4 posições, e o bendito professor ainda estava lá, mas aí ele já teve um pouquinho mais de respeito, né? Nessa época a gente levou, em vez de 2, a gente levou 4 equipes, e todas as 4 equipes ficaram ali entre as 15 melhores. A gente também ganhou, né, novamente medalha de robô inovador e de trabalho em equipe. Então, das 4, 2 equipes foram premiadas, então já começou meio que, opa, esses cabos aí não vieram para brincar, não. E aí, quando foi no ano seguinte, em 2017, e aí foi bem interessante, que aí a gente ganhou a maior premiação das escolas, até então, que participaram da OBR, a gente levou 5 equipes, as 5 equipes foram premiadas, entre elas a gente teve 2 equipes que ficou em segundo e terceiro lugar, em um nível, e a outra em terceiro lugar no outro nível. E todas as outras equipes ganharam medalha também de prêmio extra, que eles chamam de premiação extra. Então, e fomos para a nacional. Então, o professor lá já ficou assim, eita, como vocês evoluíram. E aí veio aquela vontade de dar resposta, né? Eu digo, não, mas ainda não é hora. E ainda tinha um aluno da primeira equipe comigo, e ele disse, poxa, Alex, por que tu não respondeu ele? Por que tu não disse, saca aquele professorzinho que você... Não, tenha calma. Ainda não está na hora, não. Ainda não está na hora, não. E como eu sempre digo, meus alunos, não adianta bater boca. Mano, tipo assim, você falou que você tava com mágoa, né? Que depois que vocês saíram da primeira competição, vocês ficaram com mágoa e tudo mais. Você queria respondê-la? Você queria responder o cara? Você se arrependeu de não ter respondido? Eu queria responder, mas eu não me arrependo de não ter respondido. Primeiro, novamente, como sou professor e sou responsável pelos alunos, eu tenho que mostrar para meus alunos que existem outras maneiras de você sobressair quando a pessoa acha que você é inferior. Primeiro, ter calma, não adianta você sair na tapa, brigar com ninguém. Já vi em competições que a pessoa sai no burro mesmo, sai no bufete. E tipo assim, graças a Deus, nunca cheguei a esse ponto. Realmente eu vou discutir alguma coisa, mas eu nunca cheguei nesse ponto, nem vou chegar. E eu mostro isso para os meus alunos, que a melhor forma da gente dar o troco é trabalhando ali caladinho e fazendo o seu melhor. E aí, quando foi em 2018, né, eu levei outras equipes, e aí a gente conseguiu ganhar, ser campeão em um nível, campeão em outro, terceiro lugar nos 2 níveis, quarto, quinto e sexto lugar. Então, assim, dos 6 primeiros, só uma equipe não era minha. E aí foi bem interessante que o professor do meu lado conversando, o bendito professor de 2015 conversando. Rapaz, eu vi ali o resultado. Tem umas equipes aí que eu não sei de onde é, cara. Eu queria saber de que terra é, porque, cara, parece que a mesma escola ganhou 6 colocações, ganhou 5 colocações em 6 possíveis. Eu digo, foi mesmo, cara? Foi. Aí tu sabe quem é? Aí ele, não, como é o nome das equipes? Ele, Monster High. Eu, deixa que era a equipe da minha filha. Né? Monster High? Quem é esse doido que bota o nome da equipe de Monster High? Ó, ele, um tal de Andrômeda. Quem é que... Rapaz, não sei nem quem é. Sputnik. Aí começou a dizer o nome das equipes, né? Aí o cara, realmente esse professor aí deve ser bom, viu? Conseguiu desse tanto de resultado em um único nível. Ele tem que dar o braço a torcer esse cara deve ser bom mesmo. Aí na hora da premiação, cara, quando foi chamando, né? A equipe vice-campeã era dele, né? Aí começaram a chamar do terceiro lugar. Que aí só os 3 primeiros que ganham premiação. Aí, terceiro lugar, Tubinicá. Aí foi eu. Aí, oxi, a equipe é tua? Eu digo, é minha equipe, cara. Aí chamou a equipe dele, ele foi, aí, campeão, Monster High. Ele, eu quero saber quem é esse professor. Eu disse, sou eu, cara, é a equipe da minha filha. Bicho, sabe como assim a cara dele, ele ficou assim, tipo... Acho que naquele momento deve ter passado o filme nele, deve ter dito assim, cara, eu chamei esse cara de não sei o que naquele dia, e olha o que o cara fez. E aí quando chegou no nível 1 foi do mesmo jeito, né? A terceira equipe,
a segunda foi a dele e a primeira foi a minha de novo. Cara, ele olhou tipo assim, não acredito, cara, não acredito que vocês ganharam desse tanto de título, assim, de premiação. E aí foi de novo a maior premiação da UBR estadual do Ceará. E aí em 2019 a gente repetiu de novo. E aí já em 2019 ele já vinha para conversar, né, me abraçar e tudo, e eu me lembrando, poxa, foi o melhor trampo que eu... Se a resposta que eu dei a ele foi os resultados. Pronto, não discuti, hoje a gente até é amigo, né? O professor, a gente até se fala e tudo. Já participamos de 3 nacional junto, a minha equipe com a dele. Hoje a gente tem uma amizade, não é meio que amizade, né? Mas hoje a gente fala tudo direitinho. Mas se eu tivesse brigado com ele, ou tivesse dado uma resposta a ele, talvez eu não tivesse conseguido os meus resultados. Por quê? Porque eu ia ficar magoado, e sempre que eu ver aquela pessoa ia querer discutir, em vez de querer praticar, ajudar os meus alunos a fazer coisas melhores, eu ia estar mostrando que eu era pior. Então, se eu brigasse naquele dia, com certeza eu estava me rebaixando, sendo inferior. Quando você, antes de você participar de algum campeonato novo, você se lembra desse cara, né? Você se lembra dele, né? Lembro. Então, eu acho que vocês são rivais. Cara, isso é muito foda. Tipo assim, ele ajudou tu a evoluir, sabe? Tipo, se não tivesse falado aquilo, você não pensaria, cara, eu vou ter que mostrar o quão foda eu sou em todo torneio que eu for, sabe? Eu vou ter que mostrar pra esse cara que eu sou foda. Então, pô, vocês são rivais, mano, mas vocês não são rivais, é diferente de inimigo, tá? Rivais é diferente. Que isso acontece em todo canto, cara. Tipo assim, por você ser... Quando você trabalha em escola particular, o pessoal acha que, assim, o pessoal de escola pública acha que você trabalha em escola particular, então todos os alunos da escola particular sempre vai ser beneficiado em todas as competições, quando na realidade isso não existe, isso não acontece. Ou quando você é um professor inexperiente, alguém novo ali na área, que as pessoas acham que por você ser novo, você não tem o conhecimento ou não tem a experiência, e aí julgam vocês. Isso aconteceu comigo também aqui na região, em uma feira científica, cara, onde meus alunos levaram projeto simples, coisa simples mesmo, projeto feito de sucata eletrônica. Um levou um sistema de irrigação com cano PVC, a outra levou sucata eletrônica, feito uns bonequinhos feitos de resistor, que não prestava mais. Eu tenho uma aluna que criou lá um joguinho no tapete, um robozinho feito de madeira. Então, tipo assim, ao ver, eram projetos feios, de beleza, não tinha beleza. Tinha muito conhecimento, mas não tinha tanta beleza, não tinha tanta estética. É diferente você pegar uma caixa de fósforo e competir com alguma coisa feita em impressora 3D, né? E tipo assim, bicho, o pessoal passava para meus alunos, e aí eu acho bom que meus alunos também são igual, acho que eu, querendo ou não, transmito um pouco da minha personalidade para os meus alunos. E meus alunos têm muito disso. De se alguém passar rindo por eles são só assim, eles dão uma risada também, não vão discutir, mas sim eles mostram na hora do resultado. E aí os pessoal passando lá, uma determinada escola, um determinado grupo passava e ficava assim, meio que debochando dos projetos dos meus alunos, né? E aí, mas não, professor, fulano tá passando aí rindo, poxa, o que tu fez? Eu ri também. Ah, beleza, faz isso mesmo, deixa ele rir. Não tem a história de que quem ri por último ri melhor? Pronto, não se preocupe com isso, não. Sinal que você está incomodando alguém é porque você está fazendo certo. Se a pessoa deu o trabalho de vir aqui, olhar seu projeto, criticar ou rir do seu projeto, sinal que você está fazendo a coisa certa. E aí foi bem interessante que quando chegou na premiação, a gente também, aí sim a gente é rival também desse outro pessoal, e aí quando chegou na premiação, os 2 primeiros lugares da feira de robótica foi para os meus alunos. E o primeiro lugar de ciências agrárias também foi para o meu aluno com cano PVC. Então, ó, tá vendo, pessoal? Às vezes, beleza não quer dizer nada. O que vai valer é o seu conhecimento, se você se dedicou, se você tem conhecimento, porque é fácil eu pegar alguma coisa da internet, jogar numa impressora ou em alguma coisa, produzir e apresentar. Outra coisa é eu ter uma ideia, pegar um monte de cano de PVC, um monte de sucata eletrônica, alguma coisa que não ia servir para nada, e eu transformar em um projeto. Isso sim é conhecimento, não menosprezando ninguém, nenhum projeto, porque também, mesmo que você pegue alguma coisa da internet, você pode modificá-la, transformar em outra coisa. Mas, tipo assim, eu vivo muito isso com meus alunos, em competições e feiras científicas. É aquele preconceito de ser um professor que vem do curso de tecnologia, um professor que era mecânico, a verdade é essa, por ser mecânico, as pessoas acham que eu não tenho uma didática,
né? Porém, a escola e meus alunos, graças a Deus, acreditam muito em mim. Mas as outras escolas de fora, outros professores, me vê como, tipo assim, o que esse cara tá fazendo aí, não? Esse cara tá no lugar errado, na área errada, com os alunos errados, quando na realidade eu tô no lugar certo, com os alunos certos e na área certa, né? A gente vê muito isso. Cara, você se orgulha muito, né, mano? Você se orgulha muito disso, né? Dá pra perceber, tipo, tu fala com amor. Tem muito professor que fala da profissão deles, mas é tipo, sabe, eles falam sem. Dá pra perceber que a pessoa não gosta, né? E, inclusive, tu já ganhou quantos campeonatos? Quantos torneios no total? Mano, tu tem muito troféu, velho. Tu tem muito troféu. Lourenço, eu vou ser bem sincero. Na conta, se eu for contar, eu já perdi as contas. E aí as pessoas até brincam comigo, porque, tipo assim, só com a minha equipe, que é a equipe da minha filha, a gente já ganhou em torno aí dos 100 torneios, por aí. Então, assim, nossa, a gente já ganhou muito. Inclusive, a gente é tido aqui na região, não é se gabando, mas a gente é uma equipe bem temida. Inclusive, tem competições que quando a gente chega, o pessoal, vixe, lá vem o pessoal da Monster High. O pessoal diz logo assim, lá vem. Porque sabe que a gente vai para dar o melhor. E o melhor que eu digo, muitas vezes as pessoas discordam. Mas eu gosto muito de usar a frase de Ailton Senna, né? Que ele diz que a pessoa tem que ganhar e ganhar sempre. Mas também tem que saber perder. A aceitar a derrota. Claro. Na hora que perde, tem que aceitar a derrota. Mas você sempre tem que ir com o intuito de ganhar. Por que eu digo isso para os meus alunos? Porque se você já vai na competição pensando assim, eu vou só para competir, você já perdeu, cara. Você mesmo confiou em você. Se você está dizendo, eu vou para competir, você já disse. Infelizmente, eu sei que muitas pessoas vão discordar, mas se o próprio competidor dizer assim, pessoal, professor, eu vou para o BR só para competir. Poxa, você já acabou de dizer que não vai ganhar nada. Agora, professor, eu vou ganhar, vou dar o meu melhor, eu vou para ganhar, eu vou para competir. Cara, é uma competição. Se fosse uma diversão, tinha o nome lá de diversão, mas o nome é competição, é torneio. Você vai disputar, você vai dar o seu melhor atrás de uma colocação boa. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, a gente sempre faz isso. Mas, assim, a gente já ganhou muito. E eu tenho outras equipes, também tem uma equipe chamada Andrômeda, que também já ganhou torneio nacional, torneio internacional, já ganhou regionais aqui no Ceará. Então, assim, todas as minhas equipes eu fui abençoado, posso dizer dessa forma. Fui abençoado porque todas as equipes que eu monto, também eu dou crédito, não a mim, aos alunos, porque são os alunos bons, mas todas elas já ganharam. Aí, acho que a equipe que menos ganhou, que é a equipe novata que eu tenho, a Atena, ela já foi campeã estadual da OBR e foi a 7ª melhor no Brasil, na Nacional, em 2019, quando ainda estava tendo as presenciais. Ela foi campeã nacional do torneio juvenil, bicampeã estadual do torneio juvenil, já foi campeã internacional. Então, a equipe mais nova que eu tenho já ganhou aí por baixo 10 títulos. Nossa. Mano, tu não acha que você ganhar tanta coisa assim dá uma moral gigante pra escola? Dá. E aí, tipo assim, a escola, quando a gente começou com robótica, ninguém sabia que a escola onde eu trabalho hoje era forte em robótica. Então, hoje, no estado, posso dizer sem dúvida, e não sou eu que digo, é as conquistas. Hoje, no estado do Ceará, com certeza, em competição, o colégio onde eu trabalho, o Objetivo, é o melhor que tem de competição. E está entre, se não for a melhor, mas está entre as melhores do Brasil. Como existem vários torneios, né? Mas, tipo assim, a gente sempre entra no torneio para ganhar. Competições, seja feiras científicas, e isso traz um respaldo muito bom e a confiança para o aluno. Porque o aluno, ele quando participa, assim, eu tenho aluno que, tipo assim, na sala ele não conseguia falar nada, ele não participava de nada. Era aquele aluno que entra e sai e ninguém nem sabe que ele existe. A partir do momento que ele começou a participar de competições, que aí ele tem que sair da zona de conforto dele, né? Porque ele vai ter que montar, ele vai ter que participar de uma entrevista, ele vai ter que falar, ele vai ter que comentar, ele vai ter que compartilhar as coisas dele com outras pessoas. E aí o aluno, quando retorna depois da competição, além da moral que ele... eu sou campeão estadual, eu sou campeão nacional. Então, além da moral que ele retorna, ele já retorna com aquela... um conhecimento amplo e agora ele se torna um protagonista. Então, ele já não é mais aquele aluno calado. Então, ele já tem mais habilidade de dialogar, ele já tem mais habilidade de perguntar, de conversar, de questionar uma coisa de forma positiva. Então, aquele aluno calado, que não perguntava nada, que tudo que o professor diz, ele só passa assim. Então, hoje ele já questiona, claro, de forma positiva. Professor, por que isso acontece? Professor, pesquisei, vi isso lá na cidade de fulano de tal,
E lá a cultura deles, quando tá falando uma história, matéria de história, por exemplo, lá a gente viajou para o Rio Grande do Sul, e aí a gente visitou lá, Rio Grande do Sul não, desculpa, Santa Catarina, e aí a gente visitou uma cidade lá em Jaraguá do Sul, acho que é Pomerode, não lembro o nome. É, Pomerode. Que é a cidade mais alemã do Brasil, né? Uhum. Olha o conhecimento, massa. Cara, foi massa. Bons alunos pegaram conhecimento assim, lá, conheceram a história, conversaram com algumas pessoas. Cara, acho que a experiência que eles tiveram lá em Jaraguá do Sul, só a robótica ia proporcionar. Pode ter certeza, porque foi muito massa a viagem. O conhecimento lá, a troca de culturas que eles tiveram, foi excelente, cara. Muito bom. Inclusive, eu vou te fazer 2 últimas perguntas. Assim, eu gostaria muito mais de conversar com tu, mas eu sei que tu tem compromisso, né? Eu sei que tu tem compromisso 8h30. Eu gostaria até de te convidar quando você tiver acabado o seu compromisso e tal, para a gente conversar de novo. Para a gente conversar de novo. Seria muito bom. Seria muito bom, mano. É que, assim, eu tenho certeza que se você não tivesse compromisso, daria 1h30. Não, é engraçado que o pessoal fala assim, o pessoal não convida Alex para participar de nada não, porque ele conversa demais. Eu tenho um amigo chamado Diogo, que ele é professor lá de Assis, São Paulo, que ele diz assim, me chama de Sandro. Ele, se convidar Sandro para fazer uma live, prepara logo aí 3 horas, porque 1 hora não dá tempo não, porque ele conversa demais. E é muito bom, né? Isso é muito bom. E as 2 perguntas que eu vou te fazer você já saiu do Brasil para fazer campeonatos ainda, ou não? Não, era meu sonho. Assim, eu tenho um sonho, eu sou muito sonhador, né? E acho isso muito importante. A gente tem que sonhar para realizar os sonhos, porque se você não for uma pessoa que sonha, você não chega a lugar nenhum. E assim, eu sempre tive um sonho de participar de competições com minha filha, né? Que é integrante da equipe Monster High, de ganhar uma etapa nacional, de participar de um campeonato internacional, de um mundial, coisas desse tipo. E aí surgiu a oportunidade em 2019 de participar de uma competição internacional, porém foi sediada aqui no Brasil, na cidade de São Luís. E aí a gente foi campeão de uma das modalidades e ganhamos vaga para uma competição internacional que ia acontecer na Argentina no ano passado. Aí veio a pandemia, infelizmente a primeira oportunidade que a gente ia ter de viajar para fora, veio a pandemia e acabou que teve a competição, mas foi de forma virtual, inclusive a gente foi bicampeão dessa competição, mas aí foi de forma virtual. Eu queria ter o prazer de viajar para fora, né? Nunca conheci nenhum país fora do Brasil, inclusive todas as viagens que eu fiz no Brasil foi por conta da robótica, diga-se de passagem, né? Já conheci vários estados, mas foi por conta da robótica, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Santa Catarina. Então, assim, a gente viajou muito, mas foi no Brasil. Infelizmente, não tive essa ainda, né? Não tive essa oportunidade ainda. Mas, se Deus quiser, pretendo sim ir participar do campeonato internacional e, quem sabe, chegar lá ter uma classificação boa. Mas acho que só o fato de você dizer assim, estou representando o meu país, deve ser algo incrível, viu? Deve ser algo, experiência ímpar. Uhum. Mano, deve ter sido muito chato participar, tipo, virtualmente. Pois no meio lá do torneio virtual, você poderia estar, tipo assim, cara, se não fosse pandemia, tá lá na Argentina agora, mano. Não... Rapaz, e tipo assim, em 2018, a gente participou, eu com uma das minhas equipes, a gente participou de uma seletiva. A gente participou da LARC, né, que é uma competição latino-americana de robótica. E aí eles têm a seletiva nacional, e aí o primeiro e o segundo lugar, aliás, o primeiro lugar ganha a vaga para participar do Mundial, que no ano lá de 2018, seria em 2019, na Austrália. E tipo assim, a minha equipe ela ficou em 4º lugar, que era a modalidade dança de robô. Mas tipo assim, a diferença de pontuação foi tão pouca do primeiro, do segundo e do terceiro, que a gente, sabe, aquele gostinho de quase a gente vai viajar para a Austrália. Cara, que negócio, sabe, uma sensação, coisa boa com coisa não boa, com alegria, com tristeza, com decepção ao mesmo tempo assim, mas a gente também bateu na trave. E em 2019, lá no Rio Grande do Sul, a gente perdeu a vaga por 3 décimos. Essa foi doída, viu? Por 3 décimos a gente não tinha ido para a França, que era onde ia ser o Mundial. Cara, ir pra França deve ser foda, mano. Deve ser muito bom. E a última pergunta é: qual você acha que é o diferencial
seu para as outras equipes? Por conta que as outras equipes normalmente têm um professor que pode ter sido experiente desde o começo e tudo mais. E, tipo, qual você acha que é o diferencial das equipes para ganhar tanto assim? Só uma coisa. Perceba que você pode estar revelando seu segredo para os seus piores inimigos, meu amigo. Não, mas na realidade não tem muito segredo, não. E é bem interessante que eu até recebo críticas, muitas, né? Porque, assim, quando a gente está na competição, meus alunos, eu passo para eles que eles têm que ter foco. Então, na hora que eles estão competindo, eles estão competindo. E aí eu vejo muito, né, professor, aluno, até queria ser assim também. De verdade, eu queria ser dessa forma, mas é da minha pessoa. Então, a gente vê muito, né, os alunos brincando na hora da competição, alegre, tudo, aquela festa, e se divertindo. Tem que se divertir. Mas eu digo muito para os meus alunos o seguinte: primeiro, a maioria das minhas equipes são compostas por alunos que são bolsistas. A minha filha, a minha equipe mesmo, a minha equipe todinha é feita por bolsistas. Tem uma outra equipe que também, os 3 alunos são bolsistas. Então, você imagina assim, o aluno que é bolsista, da grande maioria deles, né, na sua grande maioria, são alunos de baixa renda, são alunos que não têm um poder aquisitivo. Apesar de estar estudando na escola particular de grande porte e muito conhecida, de uma mensalidade razoavelmente alta, podemos dizer dessa forma, mas eles estão lá porque ganharam a bolsa, porque passaram numa seleção, ou porque eles são alunos muito bons em Olimpíadas científicas, né? São aqueles alunos diferenciados, que a gente sabe que as escolas particulares sempre lançam aquelas bolsas, né, para que a pessoa faça a prova, e dependendo da nota, né, se atingir aquela nota, ela ganha aquela bolsa. Então, a maioria dos meus alunos são bolsistas. E esses alunos não têm condição de estar bancando viagem, e viagens são caras. Quando você viaja, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, que a gente foi participar da competição, um gasto de viagem dessa, que é uma semana, você saindo daqui do Juazeiro para passar uma semana lá na cidade de Rio Grande, né, no Rio Grande do Sul, você vai gastar aí no mínimo R$4.000. Agora pega aí um aluno que o pai ganha um salário, R$1.000. Como é que o pai vai pagar uma passagem? E aí nos treinamentos, você sempre diz para o aluno, ó, o pai de vocês é um investimento. Quando o pai de vocês compra uma passagem para vocês ir competir, é um investimento. Primeiro, o pai de vocês está investindo porque acredita em vocês, assim como eu acredito. Então, eu sempre cobro dos meus alunos, hora de treino. A gente brinca, claro. Pouco, mas a gente ainda tem um tempo de brincar. Mas na hora do treino, o nosso diferencial é que a gente vai para a sala para treinar. Então, naquele momento ali, 2, 3 horas de treino, os meninos estão lá focados, se dedicando, e eu cobro deles como se fosse uma competição. Nossos treinos, eu cobro como se fosse uma competição. Quando ele bota no robô lá, eu tô olhando, eu tô cobrando, ó, eu tô dizendo, ó, o pessoal errou, faça dessa forma aí, tenta corrigir isso. Eu não chego lá, nunca faço isso, chego lá e, vamos lá, aluno, vou lá e programo por ele. Professor, como é que eu faço isso? Ah, eu queria que o robô pegasse tal coisa e colocasse dessa forma. Ah, você pode usar, aí eu vou para. Você faça a lógica assim, assim, assim. Mas você tenta lá, você só vai saber se você tentar. Professor, eu tentei e deu errado. Pronto, você aprendeu uma maneira de não fazer aquilo. Faça diferente. Então eu cobro dos alunos, e aí eles passam 3, 4 horas treinando, e treinam duro mesmo, eles treinam pesado, porque a escola dá aula à tarde, 2 aulas, por exemplo. A gente começa lá de 2h40 e até 4h20. E aí, das 5 horas, estão lá os alunos no laboratório. Das 6 horas, os alunos estão lá. E se eles quiserem passar e a escola liberar 5, 6 horas dentro do laboratório, ó, Alex, mas tua aula só era uma aula, tu vai ganhar só uma aula. Eu tô um pouco me lixando. Eu não quero saber se a escola vai me pagar uma aula. Se meu aluno tem interesse em treinar 5 horas e a escola permite que eu fique 5 horas dentro do laboratório com o aluno treinando, eu vou estar lá com ele treinando, independente se eu só vou ganhar 1 hora de aula ou se eu não vou ganhar nenhuma hora, não estou preocupado. Mas eu sempre cobro do aluno e incentivo ele, ó, teu pai está investindo em tu, então vai lá e dá o melhor. Chega lá e não vai brincar, vai fazer sempre o teu melhor, acredite sempre em você, não escute. Quando você estiver treinando, estiver se preparando lá na competição, que tem as partes de treino, não foca nos outros não, Alex, porque às vezes eles chegam tristes, né? Alex, o robô de fulano de tal fez todo o percurso, bem direitinho, em tantos minutos, o nosso está fazendo, não tem problema não, vai lá, tente consertar, tente melhorar, mas não se preocupe com o dos outros não, porque no momento que você para prestar atenção no dos outros e deixa o seu, então você vai perder a possibilidade de você melhorar. Então, o nosso diferencial é que a gente treina pesado, né? A gente treina duro, pratica bastante. E tem aluno que, por exemplo, eu estou 2 horas da manhã, sei lá, assistindo, fazendo alguma outra coisa,
e se meu celular tá ligado, eu recebo mensagem de aluno 2 horas da manhã. Ei, Alex, o cara teve uma ideia de como fazer tal coisa, o resgate, cara, vai dormir. Não, mas... Aí lá vai eu ligar o meu computador, manda aí para eu ver, aí ele manda o código, aí eu olho, cara, eu acho que faz. Tu acha ou tu tem certeza? 2 horas da manhã, não tem como a gente ter certeza de nada. Vai dormir que amanhã a gente testa. E tipo assim, os meus alunos, ele é muito disso, teve uma ideia, ele liga para mim, só tive a ideia, como é que a gente faz? Tu acha que dá certo? Cara, eu não acho, a gente não deve achar nada. Você deve testar no robô, se der certo, parabéns. Se não, parabéns também que você descobriu uma forma de como não fazer aquilo. Então, assim, a gente se dedica, e meus alunos são alunos muito dedicados, apesar de ser pessoas humildes, mas são muito dedicados. E, tipo assim, todo o mérito das competições não é do professor. Eu, particularmente, eu digo isso, e, inclusive, quando algumas equipes vêm me procurar, professor, a sua equipe já ganhou tal competição, o senhor tem como orientar a gente? Eu posso até orientar, mas vou logo ser bem sincero. O que eles fazem é dele e eles é quem ficam. Eu não fico com código de ninguém, não fico com montagem de ninguém. Eu só oriento, eu só tiro dúvidas. Eu sou só o tirador de dúvidas. Mas eles é quem desenvolve tudo e que treina, tipo assim. E isso faz com que eles são campeões, assim, são os melhores no que fazem, né? Cara, eu acho isso incrível, de verdade. Tipo assim, você desenvolve seus alunos e tal. Você também gosta quando eles mandam mensagem de madrugada, né, e tal. Deve ser foda. E, cara, mano, a gente vai iniciar por aqui. Eu vou te fazer já um outro convite para você voltar mês que vem, pode ser? Oxe, pode ser, claro. Você Mano, eu tô dentro. Eu espero que tu tenha gostado de participar. Eu espero que tu tenha gostado. Mano, seus alunos vão assistir esse podcast, talvez? Hoje, com certeza, tomara, né? E aí, se eles assistirem, deixa eu mandar logo o valor, porque é tipo assim, se eu participar de uma coisa e eles assistirem, professor, o senhor não falou da gente, professor, Ave Maria, como o senhor nem lembra da gente, né? Claro que eu lembro deles, e tipo assim, como você falou, se eu gosto, cara, não tem como não gostar, não. É tipo assim, eu costumo dizer que quanto mais os meus alunos têm curiosidade, mais eu gosto. Eu gosto daquele aluno que pergunta também, por mais que muitas vezes a gente até fique chateado na hora, mas é bom. Então, eu vou saindo do laboratório, estou fechando o laboratório. Ei, professor, tem só como a gente treinar só mais um minutinho? Meu Deus do céu, bora. Aí, professor, aí o pai do aluno liga para mim e diz, professor, fulano de tal tá aí, tá. Pelo amor de Deus, quando der 4h30, manda ele para casa. Eu já mandei, mas ele não quer ir. Não, mas expulse ele. Eu não aguento mais todo dia. Ele diz, é só 1 hora, pai. Passa 4, 5 horas aí dentro. O senhor não tem vida, não? Tem, mas eu vou fazer o quê? Ele quis, eu também quero. E assim, se o aluno quiser, a gente fica aqui programando, testando. Então, eu gosto sim, quando o aluno liga para mim, tira dúvida. Alguns deles já vieram aqui em casa. Inclusive, até depois, passou um tempo, eu comprei uma madeira, cortei, né? Eles me ajudaram, a gente fez uma arena. E aí, quando era nas férias, alguns deles vinham treinar aqui em casa. O pessoal, poxa, como é que vocês ganham tudo treinando pesado? Não tem outro. É como futebol, não tem como você formar um time bom se você não praticar, se você não treinar, se você não orientar corretamente também. Mas, assim, e também sem você criar um vínculo, né, com os alunos. Sem você criar um vínculo, uma equipe não dá certo. Né? Isso é importante. Tem que ter um vínculo. O vínculo é importante. Mano, a gente vai encerrando por aqui. Você quer divulgar alguma coisa? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Fico feliz demais, gosto demais de falar. Apesar de ser professor e eu não gostar muito de me expressar, aliás, não saber como se expressar, é bem incrível. O professor que não sabe se expressar é bem estranho, né? Mas eu gosto muito, todo convite eu aceito, até mesmo porque é uma maneira de mostrar aquilo que a gente faz, de comentar, compartilhar. Foi um prazer imenso e quando fizer o convite, estou à disposição. Né? Queria mandar um abraço aí para os meus alunos. Né? Vou até falar, se você permitir, eu queria falar o nome da grande maioria deles que estão próximos de mim. É uma lista gigante? Não é pouco, é pouco. Não, tudo bem, pode falar quando você quiser. Sim, eu queria mandar um abraço e dizer assim, e como você falou que a gente tem que criar um vínculo, para mim todos são como filhos. Inclusive, eu acho muito interessante as mães, os pais às vezes me ligam, né, e falam, professor, pode cobrar de fulano e tal, como se o senhor fosse sua filha ou seu filho. E assim, os pais têm confiança na gente, e isso é muito importante, porque quando você cria o vínculo com o aluno, professor, aluno, professor, amigo, professor, treinador, o aluno confia em você e confia naquilo que você diz. E, consequentemente, os pais deles também confiam, que é muito importante.
O professor, principalmente a gente que trabalha com aluno viajando, competindo, tem que ter muita confiança. Primeiro, a responsabilidade é enorme. Você está com crianças, né, de 12, 10, 15 anos, 16, 17 ali de adolescente, mas não deixa de ser uma criançona. Então, tipo assim, você cria todos esses meus alunos de competição, para mim, é como se fossem filhos. E eles têm esse carinho, bom que eles têm esse carinho por mim. Né? O ano passado, acabou de dizer, vamos finalizar, só abrindo um parênteses aqui, o ano passado, mesmo com a pandemia, né, teve a equipe Atena, que as meninas vieram aqui em casa de surpresa, nem sabia que elas sabiam onde eu morava, né, fizeram meu aniversário surpresa, a Dara, a Vitória e a Maria Clara, que a gente chama carinhosamente de Bezerra, né, porque o nome dela tem Bezerra, então as 3 meninas vieram aqui, eu tenho um carinho muito grande para essas meninas, da equipe Atena, a Vitória, a Bezerra e a Dara, né, que a gente chama ela carinhosamente de Flechinha, que ela vive correndo. Além de comer muito, ela vive correndo pela escola, então é muito engraçado. Ela é hiperativa, então. É hiperativa. Não, é o jeito dela mesmo, é porque ela não consegue ficar quieta. É assim. E aí a gente chama ela de Flechinha exatamente porque do nada ela tá aqui. Do nada ela some. Aí do nada ela vem aparecendo com uma barra de chocolate, com um pedaço de bolo, aí é bem engraçado. Aí a gente chama ela de Flechinha, mas é 3 meninos que, assim, tem um carinho muito especial. O Luiz Henrique, que com certeza ele vai assistir, né, depois, que é o nosso programador da equipe Monster High, que esse menino, ele foi um dos que, no primeiro dia de aula, a mãe dele trabalhava lá na escola, era uma das responsáveis pelo núcleo de Olimpíada, a Cida, e aí ele sempre ficava prestando atenção. Ele ainda não tinha idade para participar das competições, mas sempre prestava atenção e sempre dizia que o sonho dele era viajar e participar de competição de robótica. E acabou que ele, no Ceará, eu acredito que ele e a Yasmin, talvez, posso até estar errado, mas eu acredito que ninguém no Ceará ganhou mais medalha de competição de robótica do que eles dois. E aí eu não falo de aluno, eu falo de escola mesmo, que é muito. Esses meninos ganharam muita coisa. E principalmente o Luiz Henrique, né, que desde pequenininho queria fazer isso. E aí o Henrique, para mim, é um filho que eu não tive, um filho do sexo masculino, tem uma filha que eu amo de coração, minha paixão, que é a Yasmin, mas o Henrique também é uma paixão grande que eu tenho como filho, né, o Henrique, o Camilo, o Vinícius, o Danilo, que é da Sputnik, o Heitor. Então, assim, são pessoas que eu guardo com muito carinho, tenho um carinho especial, aliás, todos os meus alunos, desde o Ítalo, que foi meu primeiro aluno, hoje ele está próximo de terminar o curso dele de engenharia de produção, se eu não me engano, e, tipo assim, hoje, ele, o pai dele, a mãe dele, a irmã dele, a prima dele é como se fosse família minha. Cara, se eu tenho um amor por alguém na vida, esse menino chamado Ítalo é um cara que eu guardo no coração, o Luian também, são 2 carinhas que me perturbaram muito na vida, mas que tá aqui no meu coração. Onde eu vou, eu gosto de falar o nome deles 2. Dizer que eles me perturbaram muito, né? Vocês, quando assistiram, lembra disso, né? Lá em Recife, me tiraram a paciência, mas eu lembro das 40 esfirras que a gente comeu e foi muito massa, né? Um menino muito bom. Então é isso, pessoal. Todos os meus alunos amam de coração e, assim, tem um carinho especial e a robótica é minha vida. A verdade é essa. E, novamente, Lourenço, obrigado pelo convite. No próximo convite, acho que eu vou falar menos, porque eu falo demais, mas foi um prazer imenso, cara. Muito bom. Mano, você não precisa falar menos. Só seja você mesmo. Eu valorizo no podcast mais as pessoas do que o próprio podcast em si, por conta que as pessoas são incríveis, mano. As pessoas deveriam saber mais disso, que existe muita pessoa foda nesse mundo, né? Existe muita pessoa incrível, mas eu acho que acaba ficando um pouquinho obsoleto no meio de tanta pessoa que não é, tipo assim, não é boa, né? Podemos dizer. Falando isso aí, uma coisa bem interessante que aconteceu em 2019 é que eu dei umas dicas a um amigo de profissão que eu não conhecia, e ele me conheceu através de outra pessoa, de outra, e aí um belo dia um rapaz do nada mandou mensagem para mim: Ei, Sandro, me ajuda. Poxa, ninguém me chama de Sandro. Como assim, Sandro? Tá estranho. Vou bloquear esse cara. Aí bloqueei. Aí passou outro dia, não vou te bloquear. Aí resolvi responder: opa, boa tarde, parceiro. O que é que você deseja? Ele: não, cara, é porque eu fiquei sabendo de vocês. Eu queria que você desse uma força para meus alunos, umas dicas. Beleza, aí deu umas dicas a ele. Aí ele passou para uma outra pessoa. Aí a pessoa, beleza, entrou em contato comigo. Aí eu falei também sem nem saber quem era. Aí, beleza. Chegou no Rio Grande do Sul, lá vai o cara me abraçar. Estranho. Tá lembrado de mim, não? Não sei quem é você, não. Eu sou o Diogo, lá de São Paulo, de Assis. Cara, tipo assim, às vezes você ajuda, você conhece pessoas na robótica,
só por contato, mas você não sabe quem é a pessoa, aí do nada na competição você encontra, aí depois encontrei o outro, que era o Denis, que, cara, show de bola, então, cara, gente boa demais, mano. E, tipo assim, os caras vieram falar comigo, eu te conheço, não sei o que, eu sou fulano de tal. Aí eu, não sei quem é você. Me desculpe, mas eu não sei. Oxe, eu sou eu, aquele que tu conversou no grupo, que deu as dicas. Ah, meus alunos falaram contigo. Comigo? Foi, não, tu é conhecido no Brasil e não sabe. Eu, não, faço a menor ideia. Então é muito bom. A robótica tem muito disso, né? De você conhecer as pessoas, abrir caminho. E aí, às vezes, você é até conhecido em uma cidade que você nunca nem foi lá. Faz sentido, já que todo mundo participa de campeonato, do mesmo campeonato o tempo todo. Então faz sentido. Mano, então é isso. Você quer divulgar alguma coisa? Ou não? Não, só, sim, queria divulgar só o Instagram da equipe, da minha equipe, né, a Monster High, que é a equipe da minha filha, a equipe da Yasmin, né, o Monster High Robótica, só procurar lá o @Monster High Robótica lá no Instagram. Uhum. A gente também tem um canal que a gente sempre posta alguma coisa relacionada à robótica, também é Monster High Robótica, e é o Instagram da minha outra equipe, né, a Atena, que é a equipe da Maria Clara e da Vitória e Dara, que é a Atena Robótica. O pessoal procura aí, quem puder dar uma força lá às meninas, seguir. Elas não gostam muito de postar coisas não, porque elas são muito agitadas, muito alegres, mas quando vai para a rede social, elas não gostam muito de rede social não, mas quem puder lá dar uma força, né, ao Instagram das equipes, compartilhar e comentar, a gente sempre gosta de compartilhar coisas relacionadas à robótica. Eu divulgo para você, eu ajudo a divulgar, tá? Show de bola. Então é isso, mano. Boa noite, muito obrigado e falou. Obrigado também, boa noite e tamo junto, viu? Tamo junto. Show de bola.